Olá, pessoal! Eu sou Loiane e na aula de hoje nós vamos continuar o assunto sobre enumeradores e JPA. Nós transformamos a categoria em um enumerador. Na aula de hoje nós vamos transformar o status em um enumerador e a gente também vai voltar aqui no nosso mapeador e nós vamos adicionar a lógica para poder transformar a categoria e o status de string para enum e vice-versa. E além disso, a gente também vai conferir como é que os enumeradores vão se comportar em relação ao SQL que a gente tem aqui na nossa classe de entidade. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é transformar também o status em enumerador. Eu espero que vocês tenham tentado fazer isso, mas caso você ainda não tenha feito, a gente vai fazer juntos aqui agora. Então, aqui no nosso enumerador, eu vou criar também uma outra classe Java, que vai ser o meu status.java. E essa classe também vai ser um enumerador. Se você desejar, porque vai ser bem semelhante, o que a gente pode fazer é copiar o que nós temos aqui na categoria e colocar aqui no nosso status. Aqui nós temos o ativo e inativo. Então, aqui eu posso colocar o active para ativo. Lembrando que a convenção de nomenclatura para enumeradores geralmente é tudo em caixa alta. Então, o active para ativo, inactive ou inativo. E aqui eu vou colocar o construtor como status, já que nós temos esse enumerador aqui, e o nosso enumerador está pronto. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui também. Antes da gente voltar aqui na nossa entidade curso, nós vamos criar também um conversor. Então, aqui nós vamos criar uma nova classe Java, que vai ser o meu status converter. Vou seguir o mesmo padrão de nomenclatura que a gente utilizou na última aula. E aqui a mesma coisa, eu vou acabar copiando isso aqui tudo. Eu vou até, olha, copiar tudo aqui. E eu vou colar aqui, ó. A única coisa que eu vou fazer é colocar o nome aqui da classe. E agora eu posso remover isso daqui. A gente vai colocar os nossos imports aqui também. Aqui no lugar de categoria vai ser status. Esse status também é uma string, porque aqui nós temos o enumerador e o valor que é uma string. Então, é o mesmo tipo. E aqui também nós vamos colocar os imports, que nesse caso é do pacote do Persistence também, do Jakarta ou do Java EE. Do Jakarta, né, lembrando para quem está utilizando aí o Spring 5 ou Spring Boot 2 ou versões anteriores, é do Javax Persistence, né? Essa foi uma das mudanças que mudou aí com o Spring Boot 3 ou Spring 6. E aqui no lugar de categoria é status, e é exatamente o mesmo código. E aqui está faltando de novo esse import, por algum motivo o VS Code não está pegando esse import. Então, nós vamos colocar aqui manualmente. Tá aqui. Então, nós temos aí também o conversor, e agora sim a gente vai colocar esse conversor, só que esse conversor aqui agora vai ser do tipo status, que é o status converter, que está aqui. E aqui também é o enumerador de status. E aqui a gente vai importar também o status. Esse pattern não precisa mais, esse length também não precisa mais, porque o próprio enumerador já vai validar isso para a gente. E o resto vai ficar dessa forma. Só que aqui agora nós temos um erro de compilação, nós temos uma string e aqui é um enumerador. Então, aqui nós vamos utilizar o status, ponto, e o valor que nós queremos, que é o ativo. E eu vou voltar aqui e vou verificar se a gente tem algum erro de compilação. Nós temos erro de compilação. Aqui nesse mapper, a gente colocou esse set status. Lembrando que se você não quiser, não precisa, porque quando a gente instancia essa classe curso, nós já estamos setando esse valor de status para ativo. Então, isso aqui a gente nem precisa e pode até remover. Então, acaba aí com os erros de compilação. Voltando aqui na classe curso, nós podemos até, olha, também remover e organizar esses imports para poder limpar todos os imports para a gente. E acaba aqui com os erros os alertas do SonarLint. O que nós vamos fazer agora é executar esse projeto para
verificar como que isso está sendo salvo aí no banco de dados e se tudo continua funcionando perfeitamente. Subi o projeto, não tem erros, então a gente vai voltar aqui no nosso banco de dados e a gente vai verificar se está tudo ok. E, caso você queira acessar também, lembrando que o link está dentro do application.properties e lembrando que todo esse código está lá no GitHub também. Agora sim, continuando, a gente continua tendo esse valor ativo porque a gente já colocou o nosso converter também. Vou parar o projeto novamente. Então, a parte de código aqui do nosso numerador está feita. O que nós precisamos fazer é voltar aqui no nosso mapeador e a gente precisa consertar isso agora, porque a gente deixou informações hard-coded, né? Informações com código fixo aqui, sendo que isso precisa ser de forma um pouco mais dinâmica. E se eu não me engano, a gente também tem isso na classe de serviço, aqui que a gente colocou essa categoria de front-end aqui, e a gente vai consertar isso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Aqui nesse toDTO, nós estamos recebendo uma instância de uma entidade. Essa entidade tem a categoria que retorna o enumerador de categoria e nós estamos interessados em pegar o valor da string. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui, nós vamos pegar o curso, nós vamos pegar a categoria que retorna o enumerador. E o enumerador, se a gente colocar o ponto aqui, tem o getValue, que é essa string. E é justamente esse get que nós colocamos aqui. Então, é por isso que nós colocamos esse getValue aqui, para poder conseguir obter essa informação. E o toDTO está acertado. Agora, o que a gente precisa fazer, eu vou até colocar aqui, ó, um todo, usar o mapper para categoria, que é o quê? O DTO está retornando uma string. E a gente precisa obter qual que é o valor do enumerador aqui. A gente pode até tentar e copiar esse código aqui também, esse código do stream. Só que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que é uma novidade que foi lançada desde a versão 14 aí do Java. Como nós estamos utilizando o Java 17, a gente já pode utilizar também. Eu vou criar aqui, então, um método novo para a gente poder calcular qual que é o valor do enumerador sem utilizar aquele mesmo código. Vai ser um código diferente, até para a gente poder fazer uma coisa diferente aqui também. É um vídeo com fins educativos. Então, vamos lá. Eu vou retornar uma categoria, eu vou converter o valor de uma categoria. Então, esse vai ser o meu método. E eu vou receber aqui qual que é o meu valor, que é justamente o valor que nós estamos recebendo aqui, e a gente quer retornar uma instância aí do nosso enum. E eu vou começar sempre, claro, com a verificação do nulo, e aqui nós vamos utilizar uma expressão switch. Nós temos o bloco de comando, que é o switch case, só que o Java agora também tem a expressão switch, que é o quê? Eu vou pegar aqui qual que é o valor do meu valor, e aqui, caso seja, e o Copilot até está me dando também já um pouco do código, mas eu quero fazer aqui com vocês. Eu vou pegar exatamente quais são esses valores aqui, eu vou até também deixar dividido para poder facilitar aqui eu conseguir ler exatamente e não ter nenhum erro. Então, já que é para não ter erro, eu vou até copiar aqui só para não ter esse erro mesmo. Eu vou utilizar aqui agora uma lambda e eu vou retornar. Essa vai ser a categoria de front-end. E nós vamos fazer a mesma coisa com o back-end. Então, aqui, ó, até já também tem o back-end. E eu também posso colocar um default, que seria, se não cair no front-end, não cair no back-end, eu vou lançar uma exceção. Posso até fechar aqui de novo. Falando que é uma categoria inválida. Então, eu vou deixar também a minha mensagem em português, categoria inválida, passando aí qual foi o valor que foi passado. E aqui a gente vai fechar a nossa expressão. Como essa é uma expressão switch, esse switch aqui do jeito que está agora, ele consegue retornar um valor. Como é um valor que pode ser retornado, aqui no final dessas chaves nós colocamos o ponto e vírgula,
E aqui a gente pode retornar esse valor. Olha que coisa legal. No lugar de ter uma variável temporária, fazer um switch case e retornar o valor no final, a gente já pode colocar aqui essa expressão switch e já ter aí toda a informação para a gente. E aqui, então, no lugar dessa categoria front-end aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou chamar esse método, que é o converter o valor da categoria, e eu vou passar como parâmetro qual que é o valor que está vindo do DTO, e esse método aqui vai retornar qual que é o meu enumerador. E nós vamos fazer de forma bem semelhante aqui no nosso serviço. Posso até copiar isso aqui para me ajudar. Vou voltar aqui no serviço, olhando aqui os métodos só para a gente poder confirmar que a gente não vai colocar mais nada, foi só esse. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, só que aqui o nosso curso DTO se chama apenas curso. E aqui, é claro, nós estamos chamando um método que está dentro do mapper. E o mapper nós temos aqui dentro também. Então, nós vamos pegar esse mapper, senão vai dar um erro de compilação. Deixa eu achar aqui de novo. Vai ser o mapper. E se você quiser, pode até colocar um this.mapper na frente. Enfim, fica a gosto do freguês. E vai fazer o depara de forma automática. Antes da gente continuar, ainda, já que nós estamos aqui na classe de serviço, eu notei, quando eu estava editando os vídeos, anotações que não deveriam estar aqui, que é esse path variable. Então, eu quero remover esse path variable daqui. Não deveria estar aqui, porque o lugar dessa informação, dessa anotação, é no controller, não é no serviço. Então, peço desculpas aí. A gente consegue até também, olha, organizar esses imports aqui, e esse categoria também não é mais utilizado. E deixa eu voltar no controller para ver se eu não tenho também nenhuma anotação que não deveria estar lá. Aqui no controller eu tenho esse response body. Como eu estou utilizando o Rash Controller automaticamente já aplica esse response body automaticamente em todas as assinaturas dos métodos, tá? Então, isso aqui não tem nenhum problema deixar, só que como nenhum outro método tem isso, eu vou remover também. Isso foi uma coisa que eu coloquei de exemplo nas primeiras aulas e a gente acabou, quer dizer, eu acabei esquecendo de remover. E as anotações que a gente não precisava mais foram removidas. E agora a gente pode iniciar o projeto novamente para poder testar todos os endpoints para a gente conseguir ver se alterou alguma coisa no nosso projeto, apesar da nossa refatoração, e também como é que o enumerador vai se comportar, já que nós temos aqui 2 SQLs. O projeto subiu, aparentemente não tem nenhum erro na hora de subir, e a gente vai voltar aqui no Thunder Client ou Postman para a gente poder fazer os nossos testes. O primeiro teste que eu vou fazer é obter todos os cursos, a gente só tem um na base. E aqui, esse é um detalhe que eu falei para vocês, que na versão 3 do Spring Boot ou Spring Boot 6, você ter essa barra aqui no final faz a diferença. Então, se você quer que também aceite essa contrabarra, precisa colocar um mapeamento. No meu caso, eu não quero, então, agora sim, está ok, está retornando os 2 cursos. Se eu pegar apenas um, também está retornando e retorna a string como antes. Nós vamos fazer um post aqui também, nós vamos criar um curso novo. Então, enviou, tem esse curso novo aqui. Se eu vim aqui novamente buscar todos os cursos, tem os 2 cursos. Nós vamos fazer o put agora, que é o update. E aqui agora com o ID número 2, eu vou enviar, já fez aqui o update, voltando em todos os cursos, o nome do curso foi atualizado, e nós vamos fazer o delete agora. O delete que eu vou fazer é do curso número 1, lembrando que o curso número 2 vai ficar ativo. Então, enviou não content novamente, perfeito. Voltando aqui, com todos os cursos, vai me retornar apenas o curso número 2. Ou seja, apesar da gente ter refatorado o status para enumerador, a gente não vai precisar modificar aqui o nosso SQL. E se a gente voltar aqui no banco de dados, vou conectar novamente, vou vir aqui na parte de curso. Nós temos aqui 2 cursos, um ativo e um inativo.
então não vai precisar modificar aqui o nosso SQL. O JPA é inteligente o suficiente para saber, porque nós estamos utilizando aqui os conversores, então a gente não precisa modificar o nosso SQL. Tem um outro teste que eu gostaria de fazer com vocês aqui agora também, que pode ser através do post, pode ser através de qualquer outro curso, que eu vou colocar aqui, por exemplo, o Spring é do tipo Full Stack. Vou colocar aqui uma categoria que não existe. Agora que a gente enviou, vocês podem ver que está dando aqui um bad request, que é o correto. É uma requisição ruim porque nós não passamos o valor correto da categoria. O pattern, né, da categoria, e coloca aqui o Java Lang String, coloca esse pattern aqui, coloca esse monte de coisa aqui falando que, olha, o default message, isso aqui não está muito amigável para quem está utilizando. Então, essa mensagem aqui ainda, ela não está muito amigável. Eu sei que está vindo um request, mas para descobrir exatamente o que eu errei nesse request, tem muita informação aqui. E isso é uma coisa que a gente pode melhorar. Lembrando também que aqui nessa requisição está vindo exatamente muita informação que está sendo enviada de volta. E além disso, a gente está colocando aqui um Java Lang String. Eu também estou falando que eu estou utilizando o Java. Isso não é uma coisa muito boa e isso é uma coisa que a gente pode melhorar também na hora de retornar as mensagens de erro de validação para quem está utilizando essa API. Isso é uma coisa que a gente vai fazer também nas próximas aulas, tanto para qualquer atributo comum, como por exemplo o nome, que é do tipo string, quanto para enumerador também, que a gente vai ter que criar classes especiais para isso. Mas isso a gente faz nas próximas aulas. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!